Um jovem não consegue ir bem nas provas, então sua tutora o provará de todas as formas possíveis. E esse é o filme A Teacher, de 2013. E eu sou o EF, o estudante furador. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando Diana correndo, pois precisava manter a saúde em dia, e logo depois ela se prepara, pois precisava chegar no trabalho a tempo, e ela era professora em uma grande escola na cidade, e dava aula de história. E chegando na turma, ela começa a entregar a prova, pois hoje teria prova surpresa. E um jovem levanta e diz que esqueceu o livro, e ela fala que deixaria um reservado para ele. À noite, Diana sai para beber com sua melhor amiga depois do trabalho, e ela fica trocando ideia com os contatinhos, e tinha um cara chamado Eric. E quando está voltando para casa, ela para em um estacionamento vazio para pensar na vida, mas para um carro na frente do seu, e por coincidência do destino, Eric era o mesmo jovem que esqueceu o livro, e ele pede para entrar pois queria conversar sobre a história. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Depois de conversarem durante 1 minuto sem parar, ele para descansar, pois estava cansado de falar como os portugueses levaram o pau-brasil do Brasil. E Diana diz que eles poderiam ficar conversando mais um pouco, mas ele diz que precisava ir embora. Quando ela chega em casa, ela sente um vazio estranho e percebe algumas manchas esquisitas na sua roupa. E pensa que deve ter esbarrado em uma parede de chapisco. E no dia seguinte, ela está em mais um dia normal como sempre, e seria o feriado de Ação de Graças, e Eric aparece para falar com ela e já vai para cima sem temor nenhum, e os dois marcam um encontro e ela fica fazendo cara de safadinha. Na secretaria, o pessoal a chama para sair para beber, pois nos Estados Unidos eles possuem poucos feriados, então nesses momentos eles precisavam aproveitar ao máximo, mas Diana diz que encontraria com seu irmão para resolver algumas coisas. Sei. E saindo do trabalho, ela realmente se encontra com seu irmão mais velho, e ele começa a dizer que a mãe deles estava muito ruim, pois o Alzheimer estava piorando, e ela não estava lembrando de nada, e Diana começa a ficar com raiva, pois ela tinha alguma coisa contra a mãe, e para tentar esquecer, ela vai se encontrar com Eric, e os dois brincam a noite toda. E galera, não preciso nem dizer que uma hora isso vai dar merda. No dia seguinte, ela volta a fazer suas rotinas matinais, e nunca viu um professor com tanta disposição para fazer Cooper de manhã. E voltando para casa, sua amiga começa a falar da vida e diz que à noite teria uma festa muito boa, e Diana está no banheiro mandando fotos diferenciadas, e quando volta diz que não estava escutando o que ela estava falando. À noite elas saem para festa, e era uma festa com muita bebida e loucuragem, e sua amiga tenta apresentá-la para um cara, mas ele não sabe puxar assunto, e começa a falar de futebol, e ela começa a se sentir deslocada. E depois chega o Diogo Defante e corta o cara e começa a dar em cima dela, mas mesmo assim ela começa a ficar deslocada e decide ir embora, e pede o carro da sua amiga emprestado. Diana estava se sentindo sozinha, pois essa vida de adulto não é fácil, e a todo momento ela fica pensando no Eric e no seu jubileu, e sua amiga aparece e diz que ela não precisava se sentir sozinha, pois ela estaria do seu lado a todo momento, e se precisar de alguma coisa só precisava falar. E galera, isso funciona até pedir dinheiro, porque nesse momento as amizades acabam porque o dinheiro já acabou primeiro. Chegando no trabalho, ela começa a escutar uma fofoca que confiscaram o celular de um aluno e estava com algumas fotos diferenciadas que mandaram para ele, e estava rodando por todo lugar, e ela começa a ficar desesperada, pois ela também mandou. E depois ela vai falar com Eric e diz para ele apagar, para ter certeza que não ia cair na net, e marca o próximo encontro, e à noite os dois partem para a brincadeira nervosa, e ele a chama para ir no baile de inverno, mas eles não poderiam ser vistos juntos ou daria muito ruim. Eles começam a fazer um trabalho em grupo, onde precisavam contar experiências diferentes que valeria nota para a prova. E quando ela vai corrigir o trabalho, começa a pensar no Eric e não consegue se concentrar. E misteriosamente recebe uma ligação dele, dizendo que a barra estava limpa e ela vai em sua casa, pois seu irmão estava fora.
embora. E teriam a noite toda, e ela começa a dizer que ele foi um garoto mau e teria que fazer prova extra para compensar a nota ruim. E a cada vez que eles se encontravam, estavam mais próximos, e o negócio estava ficando tão doido, pois no fim de semana eles marcam de ir no rancho da família do Eric, pois não teria ninguém. Pelo caminho ele diz que o local era calmo, pois ficava no interior da cidade, e poderiam aproveitar. E ela começa a olhar diferente para ele, pois queria fazer o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. E chegando no local, eles começam a olhar o pôr do sol, mas Diana sabia que tinha algo de errado, pois isso não tem como dar certo, pois caso eles sejam pegos, a única que vai se dar mal seria ela. E os dois estão brincando quando o caseiro aparece e pergunta se estava tudo bem, e nisso ela precisa se esconder às pressas, e Eric desenrola com ele, pois não avisou que estava chegando. Ele consegue resolver as coisas, mas agora ela fica paranoica, pois por pouco poderia ter dado muito ruim, mas ele começa a agir como se nada tivesse acontecido, e ela fala que ela poderia perder o emprego ou ser presa, e Eric não liga pra isso, pois no ruim ele vai ser conhecido como comedor de casadas, e ela começa a ficar com raiva e diz que depois desse fim de semana eles deveriam dar um tempo antes que tudo desse ruim, e quando ele tenta ir pra cima dela, ela começa a ficar agressiva. Diana continua vivendo sua vida normalmente, mas agora ela não consegue se concentrar, pois tinha medo dele fazer alguma coisa com raiva, pois ele sabia demais e seria perigoso para ela, e ele só fica olhando com raiva, e em casa ela já não quer mais fazer nada, e sua amiga chega com o cara e começa a jogar indireta que eles vão beber um pouco na sala, e ela vai pro quarto pois não queria ficar de vela. Pessoal, não sei quem me recomendou esse filme, mas uma coisa eu te digo, deixa o like, se inscreve com o sininho ativado para fortalecer, pois pensei que rolariam várias loucuragens diferenciadas, mas por enquanto só está no sigilo, e o filme tem 90 minutos, mas parece que dura mais de 2 horas. Agora vamos continuar, porque não sou obrigada a nada. Ela não consegue pensar em outra coisa, e começa a ficar com raiva, e na semana seguinte é o baile de inverno, e ela precisa andar pelo local para supervisionar os jovens mequetrefes e ver que Eric estava dançando com uma jovem, e começa a ficar com ciúmes, e nisso ela vai no banheiro para respirar, mas a jovem também vai para retocar a maquiagem, e ela também decide fazer, e depois da festa ela começa a ficar paranoica e vai a uma loja de bebidas, e chegando em casa começa a olhar o Facebook do Eric, para ter certeza que ele não estava ficando com ninguém. E é por isso que eu falo que as mulheres conseguem ser incoerentes mesmo quando estão sendo coerentes, pois agora Diana estava mais focada ainda e queria dar 37 facadas de leve nele para ele ficar esperto. E durante uma prova diz para ele ficar na sala depois que todos saírem, pois precisava conversar. Já avisei que vai dar merda isso. Depois da aula, ele vai na sala para saber o que ela queria, e ela começa a dizer que estava com saudades e começa a pedir desculpas por tudo. E do nada uma professora entra na sala e ela fica desesperada, mas nada acontece, e ela marca com ele mais tarde. Ele vai em sua casa à noite e os dois começam a se preparar para a brincadeira, e tudo estava certo no sigilo, mas ela começa a ficar com raiva e diz que não poderiam fazer aquelas coisas e o manda embora e começa a xingar. E ele já não entende mais nada e pra piorar, sua amiga chega em casa, então eles precisam disfarçar. Mas agora, Eric já estava com raiva, e levanta pois não precisa dessa humilhação, e vai embora na frente da amiga dela. E na raiva, Diana pega o carro e vai atrás dele, mas não consegue o alcançar. E ele não queria atender o telefone. Ela vai na casa dele e começa a olhar pela janela, e ele fica com raiva pois não queria mais falar com ela, pois estava ficando maluca, e começa a dizer que queria ficar juntos, que tudo daria certo, mas agora ele já estava com medo dela fazer alguma coisa, e a manda embora. E nisso ela vai dirigindo até não poder mais, e chega em um hotel de beira de estrada e começa a chorar em posição fetal. E me pergunto se todos os professores passam por isso, porque assisti esse filme e só fiquei com vontade de dormir e fiquei depressivo, porque é cada burrice conjunta que dá até angústia. Então seja esperto e deixa o like e se inscreve com o sininho ativado para não perder o que está por vir, pois com certeza qualquer coisa que vier é melhor que esse filme. Então vou nessa. Obrigado a todos que sobreviveram até aqui e fui!